Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês aqui a nossa segunda parte da resolução dos exercícios aí da primeira lista que eu deixei na nossa penúltima aula, tá certo? Então nós vamos fazer aí a resolução dos exercícios que vão de 5 até o número 10, tá certo? Se você não conseguiu resolver os exercícios, não tem problema, nós vamos deixar aí uma sugestão de gabarito para que você possa acompanhar, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir o computador aqui e no Jupyter Notebook nós vamos fazer então a resolução dos demais exercícios da nossa primeira lista de exercícios. Muito bem, eu já estou aqui com o meu exercício aqui do Jupyter Notebook aberto aqui, onde nós fizemos aqui os 5 primeiros exercícios na última aula. Quero fazer apenas aqui uma correção aqui nesse quinto exercício, onde eu coloquei aqui no print aqui, ó, o número real digitado, tá certo? E aqui é estava digital, né? Então, eu vou corrigir isso daqui, ó, digitado, tá certo? Então, se eu rodar aqui novamente, ó, 2.5, neste caso aqui, então, ele mostra para mim aqui da forma correta, que o número real digitado foi 2.5. Agora nós vamos fazer aqui o sexto exercício. Ele fala assim, ó, elabore um programa que leia dois números do teclado e mostre a concatenação entre eles, tá certo? Então, a concatenação é simplesmente eu colocar um número do lado do outro. Dessa maneira, eu vou fazer a utilização aqui da entrada de dado aqui com a variável chamada número 1. Então, vai ser dois números, né? Então, eu vou colocar input, vou colocar aqui para informe primeiro número. Então, aqui o usuário vai digitar do teclado aqui o primeiro número. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para a variável número 2. Então, vou colocar número 2, vai receber um input de informe o segundo número. E agora eu posso fazer, então, a concatenação da seguinte maneira. Vou utilizar aqui o operador de adição, o operador aritmético de adição. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, soma, na verdade eu vou chamar de concatenação. A variável vai chamar concatenação. Vou colocar aqui sem cedilha, sem acento. E aqui eu vou, então, ter o número 1. Quero concatenar, então, com o número 2 aqui no caso. Dessa maneira que agora eu já posso, então, informar aqui para o usuário na tela, né? Printar na tela, então, a concatenação entre o número, aqui eu vou colocar o número 1, vou utilizar aqui as fstring, que a gente já viu aí na última aula. Se você não viu a aula, vou deixar um card aqui em cima na minha cabeça para que vocês possam ver. Então, eu vou colocar aqui ó, o número 1, concatenação entre o número 1 aqui e o número 2, simplesmente aqui, ó, então agora eu coloco a variável concatenação. Então, aqui agora eu vou ter, então, dessa maneira aqui, a utilização, então, da concatenação entre dois números. Aqui agora eu já posso, então, verificar se for tudo certo. Rodar esse meu código aqui. Vou informar o primeiro número, por exemplo, o número 4, o número 5. A concatenação entre o número 4, né, e o número 5 é 4, 4, 5, né? Ou seja, nós colocamos aqui duas strings, uma do lado da outra. Para melhorar aqui, eu posso colocar aqui ó, a concatenação entre o número, vou colocar aqui a palavra número, né, para não ficar estranho ali o número sem nada. Tá? Então, a concatenação entre o número tal e o número tal é concatenação. Vou rodar aqui novamente, Shift Enter, vou colocar aqui agora, por exemplo, 2 e o 5. A concatenação entre o número 2 e o número 5 é 25. Então, dessa maneira que nós fizemos aí, então, a elaboração do exercício de número 6. No exercício 7, ele pede para desenvolver um programa que lê 3 números inteiros, então está especificando que são 3 números inteiros, e mostra o somatório entre eles. Então, aqui fazer a operação aritmética de soma. Então, eu vou digitar aqui num
E vou colocar aqui, então, o int na frente do input, para fazer já diretamente a conversão de str para um número inteiro. E aqui vou pedir para que o usuário, então, né, digite o primeiro número. Então, vou colocar aqui, ó, digite o primeiro número. Então, vou fechar aqui aspas e o parênteses. Para não demorar muito tempo aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Para mim agora copiar aqui, então, número 2 e o número 3, já que são 3 números. Vou mudar aqui só o número aqui, né? Então, aqui vai ser o número 2. Digite o segundo número. Aqui você coloca aqui a variável número 3. Digite o terceiro número. Agora eu posso efetuar a operação de soma. Então, soma vai receber. Aqui está faltando um fecha parênteses, né? Porque eu utilizei o input ali e o outro do int. Então, tem que ser 2 parênteses. Aqui, soma vai receber, então, o número 1, número 2, mais, por fim, aqui agora, o número 3. E agora eu posso, então, mostrar na tela com um print. Aqui, ó, colocar ele formatado. A soma número 1, a soma do número 1 do número 3 é igual a soma aqui no caso. Então, dessa maneira aqui, ó, vamos só verificar a soma do número 1, do número 2 e do número 3 é igual a soma. Então, posso colocar aqui até um ponto final. Vamos rodar aqui esse código. Digite o primeiro número. Vou colocar aqui, por exemplo, o número 5, o número 10 e o número 2. Então, a soma do número 5, do número 10 e do número 2 é igual a 17. Então, fizemos aqui uma operação de adição de 3 números do tipo inteiro. Agora, né, no oitavo exercício, peça ao usuário para digitar 2 valores reais e imprima a soma deles. Então, ao invés de ter agora números inteiros, né, nós vamos ter aqui agora números reais. Então, eu vou colocar aqui agora num real, para a gente diferenciar aqui as variáveis. Então, eu vou fazer aqui a conversão de um str para um ponto flutuante. Então, eu coloco float na frente do input. Eu vou pedir para o usuário, então, informar aqui agora, né? Digite um número real. Digite um número real, não. Vou colocar digite o primeiro número real. Digite o primeiro número real. Fazer agora o número 2. Então, num real underline 2 de float, digite o segundo número real. E agora, dessa maneira, eu já posso efetuar, então, a soma de reais, né? Então, vou colocar a soma real. Vai receber, então, num real 1 com num real 2. E agora sim eu já posso, então, printar na tela com a utilização da fstring. Eu vou ter aqui, ó, a soma entre o número real. Vou colocar aqui o primeiro número. Num real 1 e o número real vai ser o número real 2
é igual a colocar aqui agora a soma real. Soma real. Vou fechar aqui as chaves e posso dar aqui, por exemplo, aqui um ponto final. Então, vamos verificar a soma entre o número real número 1 e o número real número 2 é igual à soma real. Vou agora rodar esse código, digite o primeiro número real, por exemplo, o número 5.5 com o número real 2.5. A soma entre o número real 5.5 e o número real 2.5 é igual a 8.0. Tá? Então, o programa rodou aqui tranquilamente. No exercício de número 9, ele pede para criar um programa que leia o nome de um salário de um funcionário, mostrando no final uma mensagem. Então, aqui nós podemos, então, já pedir para o usuário informar o nome de um funcionário. Então, vou colocar nome, underline, funcionário, vai receber o input de, vou colocar aqui, por exemplo, por favor, informe o nome do funcionário. Depois, na próxima linha, eu vou pedir para que o usuário também informe, né? Salário funcionário. Salário é do tipo ponto flutuante. Então, eu vou colocar aqui um float de input. Vou colocar novamente aqui, por favor, informe salário do funcionário. Vou só fazer uma correção aqui, porque eu digitei NOI. Faltou um M aqui. Por favor, informe o nome do funcionário. Funcionário. Estou comendo aqui muitas letras, pessoal. Peço perdão. E agora, né, eu já posso, então, mostrar aqui uma mensagem qualquer. Faltou aqui mais um parênteses. Agora eu posso informar, então, aqui agora, ó, print, vou colocar as f-string aqui, né, formatado, e vou colocar assim, ó, o funcionário, nome do funcionário, que é a nossa variável, tem salário de R, cifrão, vou colocar aqui a variável salário funcionário, e aqui o detalhe é o seguinte, como eu vou colocar um tipo de dado que é ponto flutuante, né, é um número real, eu posso informar quantas casas decimais que eu posso informar ali, que eu queira informar após a vírgula. Para isso, eu posso colocar a seguinte sintaxe aqui. Eu vou colocar um 2 pontos, ponto, 2F. O 2 aqui, ó, é exatamente para me mostrar que eu quero informar duas casas decimais. Se eu quiser mostrar, por exemplo, 4 casas decimais, eu coloco 4. Tá certo? Então, eu vou colocar o 2, porque eu quero duas casas decimais após a vírgula. Então, posso dar um ponto final aqui, neste caso. Então, o funcionário, nome funcionário, tem salário funcionário com duas casas decimais. Então, nós vamos rodar aqui esse código, Shift Enter. Vou digitar aqui, por exemplo, o nome de João da Silva.
o salário de João da Silva é R$ 2.500, por exemplo. Se eu der um Enter, ó, o funcionário João da Silva tem um salário de R$ 2.500. Veja que ele colocou 2 casas decimais aqui após a vírgula. Se eu colocasse, por exemplo, só uma casa decimal, vou rodar aqui novamente, ó. Vou colocar José. Agora o funcionário é José Pereira. E o salário é 1.500. Veja que agora eu tenho apenas uma única casa decimal, tá certo? Mas como nós trabalhamos salário com 2 casas decimais, eu vou deixar aqui 2F. Por fim, aqui eu tenho, né? Faço um programa que leia um número inteiro. Então, eu quero um número inteiro, neste caso aqui, e mostre o seu antecessor e o sucessor deste número. Então, receber aí um número, então eu vou digitar número, vou colocar número qualquer, para não ficar ali como os demais ali, vou colocar um int de input, e vou pedir para que o usuário informe, digite um inteiro qualquer. Vou colocar 2 pontos, fechar as aspas e parênteses. Aqui agora eu vou fazer o cálculo, né, do antecessor. Na verdade, é só eu pegar esse número qualquer, subtrair o número 1. E o sucessor, eu agora vou pegar esse número qualquer e acrescentar o número 1. Dessa maneira, eu já posso printar na tela aqui, então, com as F-string, o antecessor de número qualquer, antecessor, e o sucessor é sucessor aqui no caso. Então, agora eu posso fechar aqui as chaves, colocar um ponto. Vamos ver se ficou tudo certo. O antecessor de número qualquer é antecessor e o sucessor é sucessor. Vou rodar aqui agora esse código. Vou digitar, por exemplo, o número 9. Então, o antecessor de 9 é 8 e o sucessor é 10. Então, dessa maneira aí nós fizemos, então, o nosso último exercício aqui da primeira lista de exercícios do Python que eu passei para vocês, pessoal. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aí uma sugestão de resolução dos 5 últimos exercícios da nossa primeira lista, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Nesta lista nós exploramos um pouquinho sobre os conceitos de variável, tipos primitivos de dados que nós temos no Python, tá certo? Então eu espero que vocês aproveitem. Se gostou, deixa um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!